Irmãos, Atos dos Apóstolos que nós temos estudado, ele está repleto de, na verdade, citações de conversões. E nós podemos até notar isso sobre a leitura diária do culto em família. Se você pegar a sua revistinha aí, você vai ver que existe um monte de citações verdadeiras de conversões no meio da descrição de Atos dos Apóstolos. E no decorrer de toda essa descrição está também situado a mensagem, né, da conversão de Simão, que nós acabamos de ler, que não foi uma conversão verdadeira ao Evangelho. Para você ver que Atos dos Apóstolos ele parece muito com a atualidade de hoje, né? Se nós olharmos para a vida de Simão, nós conseguimos encaixar na realidade que nós vivemos hoje na modernidade da igreja atual, que vivemos num contexto onde se é levado tudo à compra, onde existe um interesse pelo Evangelho, né? Eu já não sei o ano presente qual é o crescimento da igreja evangélica, né? Não sei o decorrer do crescimento, quanto que o povo protestante está em crescimento, segundo o IBGE, mas há alguns anos atrás nós já estávamos chegando a 1/3 da população do Brasil como um povo que se declarava protestante. Mas desse 1/3 nós também nos encaixamos na palavra de Jesus Cristo, que descreve que no meio do trigo existe um monte de joio, né? Como é descrito aqui na lateral aqui da revista, um rebanho ameaçado. Existe um número de pessoas que estão no meio da igreja e que não tiveram uma conversão verdadeira, como é descrito pela palavra do Senhor, da maneira que deve se ter. Quando a palavra do Senhor ela fala sobre conversão, ela fala sobre transformação, sobre mudança, sobre arrependimento. Meu irmão, por inúmeras vezes já fazendo parte de algumas vezes de batismos de pessoas, e existe hoje até a prática comum de você passar, eu já vi isso, irmãos, e já vi relatos também, de você passar no frente à igreja, as pessoas te puxarem porque está próximo do batismo. Irmãos, isso não é história não, já vi acontecer, pessoas sendo puxadas e convencidas a serem batizadas, né? Eu já fui em congressos, ou melhor dizendo, retiros evangélicos, aonde que as pessoas eram persuadidas a batizar porque era um momento propício. Você está num retiro evangélico e você é convencida a se batizar para que você possa fazer parte do povo de Deus. E essas pessoas continuavam com suas práticas anteriores, continuavam com o seu proceder antigo, continuavam com os seus vícios, continuavam com seus pecados cativos, e mesmo assim, irmãos, estavam dentro da igreja. A igreja, na verdade, essa mensagem aqui, irmãos, ela é muito contemporânea. Nós podemos viver ela claramente como os apóstolos viveram, e ela, infelizmente, irmãos, ela acontece, e é mister que aconteça, porque Jesus Cristo já alertou sobre isso. Quando indagado, quando falado para ele, quando falado na parábola do joio e do trigo, o que é dito ali, vamos arrancar o joio do meio do trigo, ele falou, não, é mister que eles cresçam juntos, e no dia da ceifa, quando for, na verdade, ceifado, possa se separar um do outro. Então, irmãos, nós sempre vamos ter pessoas no meio da igreja que não vão ter uma conversão verdadeira. Então, no capítulo de número 8 de Atos, ela é descrito esses dois contrastes de conversão. E a revista, ela busca, né, no início, falar sobre a veracidade de conversão. O que, na verdade, podemos notar ou não, né, porque muitas das vezes não vai ser tão aparente. O que aconteceu com Simão é que a conversão dele, ela, até certo ponto inicialmente, ela não foi notada como uma conversão não verdadeira, porque ele foi batizado por Filipe. O que acontece aqui é que a mensagem fala que ele foi batizado. Ou seja, quando ele abraçou a fé, como é descrito que ele abraçou a fé,
fizeram todo as ordenanças que Jesus Cristo tinha pedido para a igreja. Ele abraçou a fé, foi batizado, e no decorrer da sua experiência, digamos assim, cristã, você vê que ele começa a mostrar que não tem um caráter de transformação, não tem um caráter de mudança, não tem um arrependimento, porque ele continuou com a mesma prática de magia como ele tinha no passado. Você vê que o decorrer da caminhada mostrou quem Simão era. O capítulo de número 8 de Atos traz duas narrativas sobre experiências religiosas de pessoas que conheceram o evangelho através da pregação do mesmo homem, um homem chamado Filipe, e que foram batizados. Lucas ainda cita apenas o nome de um personagem que é Simão, mas também fala sobre a conversão do eunuco, que era alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes. Ambos ouviram a mensagem do evangelho, mas aí que está, o impacto da mensagem foi diferente. Quando, irmãos, eu vejo essa mensagem sendo disseminada, sendo a pregação sendo, irmãos, disseminada por todos os lugares onde Filipe estava passando por causa da perseguição religiosa em Jerusalém, ele desce a Samaria e prega também naquele lugar. Depois, levado pelo anjo, quando nós acabamos de ler, é levado a encontrar o eunuco. Eu, irmãos, olho para esse ponto e já consigo enxergar a parábola de Jesus Cristo quando ele fala sobre a parábola do semeador. Você vê que a semente, ela cai em terras diferentes. A semente, quando ela é lançada, ela encontra corações diferentes, encontra motivações diferentes. Você vê que toda pregação, ela pode até mesmo chegar no coração de um homem, mas depende dessa terra para que ela possa produzir, que ela venha a ser fértil para que possa produzir frutos. E o fruto da conversão, como mesmo Jesus Cristo mencionou, por onde se conhecerá a árvore? Pelos seus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, nem a árvore má pode produzir frutos bons. De uma fonte não se jorram águas amargosas e águas doces. Então, irmãos, a conversão, ela é transformadora, ela modifica a vida do homem, ela transforma a vida do homem, ao contrário de que muitas pessoas acham que a perseverança numa vida santa te levará à salvação. Não, é o contrário. Você é salvo, você é alcançado pelo evangelho, você é alcançado pela pregação, e essa pregação, essa conversão que o evangelho causa na vida do homem, é que faz que o homem tenha uma vida de transformação, que seja transformado e convertido verdadeiramente. Então, irmãos, nesses dois episódios, nós podemos ver o episódio de Simão, o primeiro ponto aí da revista. Um homem encantado com o evangelho de sinais. É um homem pragmático, irmãos. Nos dias de hoje nós falamos muito sobre pragmatismo, sobre o povo pregar esse evangelho de sinais, né? De quem era Simão? Vamos conhecer Simão para que podemos compreender um pouco mais sobre essa sua aparente conversão. Um mágico que iludia o povo, insinuava ser alguém importante, exercia muita influência em Samaria e era respeitado por todos. Vamos fazer novamente a leitura ali, irmãos, em Atos. Verso 9 diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande e vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então, irmãos, a vida de Simão, e eu não estou querendo dizer, irmãos, que a Bíblia também não ensina isso, porque você vai ver conversões dentro da descrição de Atos dos Apóstolos de pessoas semelhantes. Isso aconteceu com Paulo lá em Atos 16, no momento que ele percorre a orar junto com seus companheiros,
Existe uma adivinhadora que também, irmãos, usa de magia para fazer adivinhações, usada por Satanás, e você vê que existe uma conversão daquela garota. No momento ela é expelida e ali se inicia, né, uma nova vida para aquela menina. Mas o que acontece em Simão, que a sua conversão, a sua aparente conversão, traz pontos de um velho homem. Ele gostaria de estar no caminho de Jesus Cristo, mas vivendo como uma antiga criatura, com os mesmos procedimentos do velho homem. A conversão da menina adivinhadora fez com que ela cessasse as suas adivinhações ao ponto de perseguirem Paulo e seus companheiros. Ela não continuou com a mesma prática. Simão não, ele foi encantado pelos sinais que Felipe fazia. Se você notar um pouco anteriormente, no capítulo de número 8 mesmo, você vai ver a partir do verso de número 4 a seguinte descrição: Felipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos e de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Você vê que o contexto com que Simão ele conhece o evangelho foi um contexto de sinal. Ele viu um milagre. Irmãos, para você notar o quanto que é muito parecido com os dias atuais. Como que as pessoas conhecem a Jesus Cristo? Você vai ver o contraste com o eunuco. Como que foi a forma que ele conheceu a Jesus? De que maneira? Já que ele já era um convertido ao judaísmo, porque a palavra diz que ele foi a Jerusalém adorar a Deus. Mas a porta de entrada, digamos assim, para o evangelho de Simão, para Simão e para o eunuco foram diferentes. A receptividade, por mais que ambos ouviram a mensagem, o que foi atrativo para Simão não foi a pregação da palavra, não foi a pregação de conversão, de mudança, de transformação de caráter. O que foi atrativo para Simão foi os sinais. Foi ver os espíritos imundos sendo repelidos, foi ver o paralítico ele se levantar, porque a prática de Simão na magia poderia ter trazido para ele algo um pouco até prazeroso de ele ver os sinais que Felipe fazia. Então, irmãos, quando Felipe se apresentou para Simão, quando o evangelho foi apresentado para Simão, a atrativa de Simão não foi a mensagem bíblica, não foi a pregação da palavra. Muitos irmãos, é importante você sempre trazer uma contextualização da mensagem bíblica para os dias que nós vivemos, para a vida que nós temos, para o contexto que a igreja está inserido nos dias atuais, e você vai ver, irmãos, que isso acontece muito nos dias que nós vivemos. As pessoas elas vão, irmãos, como um rio correndo com águas impetuosas em direção de um evangelho de prazeres, de sinais, de movimento, de um Jesus Cristo que muitas das vezes ele pratica sinais, mas não se apegam a um prazer bíblico, de uma leitura bíblica, de uma conversão verdadeira e de uma transformação de vida. O negócio de Simão era a magia. Todos estavam encantados com o que Simão fez. Então a pregação de Filipe chegou falando sobre a vida de Jesus Cristo, mas o que importava para Simão não era a cruz. O que importava não era a conversão da sua vida. O que importava não era a transformação, mas sim os sinais que os discípulos faziam. Ao ouvir a pregação de Filipe, Simão abraçou a fé.
Mas qual que é a intenção de Filipe? E passou a acompanhá-lo, admirava-se ao ver os sinais que Deus operava por meio de Filipe. E Simão foi assim batizado. No tópico B, irmãos, aí do primeiro ponto, a revista diz assim: se Filipe era homem de dons espirituais, o que levou a batizá-lo um mago? Temos que considerar que quando um lobo usa pele de ovelha para adentrar ao rebanho, salvos e perdidos podem extremamente tornar-se muito parecidos. Você vai notar, irmãos, que quando se fala de discernimento, como eu disse anteriormente, nem sempre o joio vai se parecer tão evidente no meio do trigo. Nem sempre, irmãos, o lobo ele vai vir com suas garras afiadas para poder atacar o rebanho. Então, irmãos, existem alguns momentos que você não vai conseguir ter o discernimento, e foi o que aconteceu com Filipe. Ele não conseguiu ter o discernimento se a conversão de Simão era verdadeira ou não. E muitas das vezes, irmãos, não cabe a nós, igreja, ou cabe à liderança, ou pastores, até um certo ponto de vista, que Deus mostrar o caráter de cada um e tornar isso evidente. Mas no momento de conversão, irmãos, você não cabe à igreja a julgar se a conversão é verdadeira ou não é verdadeira. Se a pessoa abraçou a fé ou não abraçou a fé verdadeiramente. Simão, ele não pensou duas vezes. Pregando, ele foi pregando e batizando como ordenança de Jesus Cristo. Ele não fez um questionamento com Simão para saber se ele tinha largado os seus hábitos anteriores. Pregado foi, anunciado foi, toda a pregação devia surtir seu efeito, e Simão não surtiu. Só que Filipe, ele continuou, irmãos, seguindo o barco. Irmãos, eu estou dizendo não somente por essa igreja, mas dentro das igrejas, acontece isso muito claramente, e você não tem como, muitas das vezes, saber e ter o controle de quem tem uma verdadeira conversão. Quantos, irmãos, você pode pensar com você mesmo, quantas das vezes você não seguiu pessoas ou acompanhou pessoas dentro da sua caminhada evangélica e que com o decorrer de muitos anos você descobriu que ela não tinha uma verdadeira conversão, e para você ela era uma pessoa convertida, tinha uma nova vida, era uma nova criatura? Quantos? Irmãos, eu conheço casos de pastores que depois de aproximadamente quase 20 anos de ele à frente de uma igreja, descobri que ele tem uma segunda família. Pastores que estão há 20 anos, depois de 20 anos que ele tem uma segunda família com filhos, e cuida dessa família numa cidade do interior. E quem poderia dizer que aquele pastor que chegou até a posição onde ele estava, ele tinha esse tipo de vida? Então, muitas das vezes, irmãos, não cabe à igreja julgar, porque Deus ele mantém, digamos assim, oculto e secreto até o momento que ele decidir puxar a corda e anunciar tudo, botar as caras. Se num momento que Jesus Cristo fala assim, deixe que o joio cresça no meio do trigo, porque no momento da cega, quando você colherá, vai ser separado. Muitas das vezes, irmãos, os escolhidos no meio da igreja vão ser separados somente naquele dia, quando Jesus aprove a Deus. Então, para Felipe não foi evidente se Simão ou não tivesse uma verdadeira conversão. Mas o Felipe, ele deixou de fazer as suas ordenanças, os seus afazeres como um chamado de Deus. O pastor, será que ele deve deixar de pastorear, que ele deve deixar
de dar a atenção devida ou cuidado, ou continuar anunciando e pregando o evangelho da forma como deve ser pregada, de fazer as suas visitas, de fazer a sua parte no ministério que lhe cabe, Filipe continuou, prosseguiu. A Bíblia logicamente não fala, mas quem sabe também o Simão não tomou parte de ceia, não fez parte irmãos, dos cultos, não fazia parte, quem sabe, do grupo de louvor, não fazia parte do ministério diaconal. A Bíblia não revela, só disse, e nem fala do período de conversão até que se mostrasse, evidenciasse que Simão não tivesse sido convertido. Mas o que é claro é que ele, dizendo-se abraçado à fé, foi batizado. O que apareceu evidente, quando assim Deus aprove mostrar, foi quando Pedro descobriu que a motivação do coração de Simão não era mesmo impulsionados como os primitivos cristãos na pregação do evangelho. O foco de todo cristão era no anúncio do evangelho, era na mensagem da cruz. Qual que é o ponto central da mensagem de Atos dos Apóstolos? Não é arrependimento? Não é para que se exista a conversão? O de Simão não. Só que no mesmo barco que estavam os cristãos, estava também Simão. Quem sabe ele estava remando junto, quem sabe até às vezes, em alguns momentos, pegava no leme para poder dar um direcionamento. Estava caminhando junto. E isso foi, na verdade, mostrado quando Deus aprove mostrar a Pedro, pela atitude que Simão teve. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, verso 14, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para eles para receber o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor-lhe os apóstolos as mãos era concebido o Espírito, ofereceram-lhes dinheiro, propondo conceder-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser a mão receba o Espírito Santo. Você vai ver, irmãos, que na conversão de Simão, essa suposta conversão de Simão, ele foi batizado por Filipe nas águas. Só que no momento que ele foi, no momento da imposição de mãos, no momento do batismo com o Espírito Santo, que foi aqui seguido por Pedro e João, Simão, ele não, a Bíblia não relata que ele impuseram a mão sobre ele. O que relata é que ele teve o batismo nas águas, mas no momento da imposição de mãos para receber o Espírito Santo, Simão, ele não teve parte disso, porque anteriormente de se achegar a Simão para que pudesse, quem sabe, não sei de que forma estava acontecendo, de Pedro e João impor as mãos sobre os convertidos, mas não se chegou até Simão. Irmão, um dos pontos primordiais da conversão, eu acho que eu já mencionei isso em algumas mensagens aqui. Você vai ver que a descrição de Atos dos Apóstolos, ela está repleta de ação do Espírito Santo de Deus. A conversão do homem, como é descrito, o novo nascimento lá em João 3, você vai notar que uma das principais evidências é o homem, irmãos, ser cheio do Espírito de Deus. O que aconteceu com Simão é que ele viveu todos os rituais, digamos assim, todas as ordenanças, ouviu da mensagem, vinha nos cultos de manhã, vinha nos cultos à noite, vinha durante a semana, foi batizado, fez parte da ceia, quem não sabe. Mas, irmãos, quando
chegou ao ponto da verdadeira conversão e da evidência da conversão humana, que acontece pelo batismo do Espírito Santo, pela transformação do homem pelo Espírito Santo, Simão não teve parte nisso. Antes mesmo disso, ele tentou persuadir os apóstolos para que pudesse ter o mesmo poder. Poderia ser a intenção de um verdadeiro convertido. Eu, irmãos, por muitas vezes acompanhei algumas, principalmente jovens dentro da igreja, que por inúmeras vezes, irmãos, gostariam de ter uma experiência com o Espírito Santo, mas uma experiência verdadeira. Eu já, irmãos, fiz parte de grupo de jovens, que jovens me procuravam e queriam falar: pastor, eu quero uma experiência com o Espírito Santo. E a gente, irmãos, aconselhava, buscava juntamente com esses jovens, e eles, irmãos, de certo tempo depois, falavam que tinham experiência com o Espírito Santo de Deus, profundas, espirituais. Mas a experiência que Simão queria ter com o Espírito Santo não era de ser cheio do Espírito Santo, mas que ele pudesse ter o poder que os apóstolos tinham. Era manipulador, queria manipular o poder de Deus. Hoje em dia, irmão, já não existe isso muito, né? Pessoas que usam dom de profecia, pessoas que querem usar dom de cura, pessoas que querem usar o dons diversos para persuadir as ovelhas no meio do aprisco, pessoas que são levadas pela ganância, pelo dinheiro. E o Simão, o real motivo dele estar ali fazendo parte do povo era buscar o interesse de ter aquele mesmo poder que os apóstolos tinham. Isso não se parece nada com os dias de hoje, irmãos, onde alguns cantores seculares aí que não dão muito certo, a sua carreira declinam, né? Estão em decadência. O que fazem? Vamos para o mundo gospel, né? Aí cantava funk lá no mundo, ou cantava sertanejo, outra coisa. Não está dando muito certo? Vamos para o mundo gospel, porque o povo cristão abraça tudo. Eu recebi uma notícia agora, vi uma notícia na internet um tempo atrás de uma cantora que era lá do funk e viveu no mundo gospel, né? Veio para a igreja um pouco, frequentou um tempo. Aí depois ela saiu falando que os crentes eram muito chatos. Os crentes são muito chatos. E ainda escreveu uma carta enorme, um texto falando sobre a chatice dos crentes. Como se, irmãos, nós fôssemos obrigados a abraçar qualquer imundice que vem do mundo. Na verdade, o mundo ele deve ser atraído pela igreja, mas para que possa ser transformado pela pregação do Evangelho. Não tornar da maneira como Simão estava. Magia no mundo e quer usar do mesmo ponto para estar dentro da igreja. Por que existem muitos que roubam dentro da igreja? Porque eram roubadores no mundo e querem continuar roubando dentro da igreja, ter o seu valor dentro da igreja. Hoje em dia, irmãos, parece moda, é atrativo você vir para a igreja para tirar algum tipo de proveito. E por mais, irmãos, que o mundo possa falar da chatice da igreja ou das atitudes da igreja, a igreja ainda continua sendo um povo, irmãos, que abraça sim, que encaminha sim, que aconselha sim, que ajuda, estende a mão, por mais que existam muitos joios dentro no meio do trigo. Existe muito povo da igreja que tem um coração muito aberto a poder fazer, irmãos, abraçar as pessoas que vêm para a casa do Senhor. Mas está de Pedro, ele descobriu nessa motivação de Simão e o seu interesse e o interesse do seu coração de querer barganhar e de trazer algum tipo de proveito da fé. Simonia. Esse termo é usado para definir a venda de ofícios e cargos eclesiásticos ou a compra de privilégios, prestígios e ofícios religiosos. A simonia corrompeu a igreja durante a Idade Média, quando cargos e ofícios foram vendidos a qualquer pessoa, sem considerar sua conduta moral. O termo procede do episódio bíblico em que Simão, o mago, queria comprar o poder de Deus.
O que acontece, que a igreja, muitas das vezes, algumas igrejas, elas são guiadas e direcionadas e assim se distribui, por mais que não seja por dinheiro, o carro que é distribuído, ou a posição, o ofício. Muitas das vezes o que acontece é que a igreja ela é movida pela amizade. Ela é movida porque eu sou amigo de fulano, de ciclano, e então fulano e ciclano ele vai estar à frente da obra, meu voto é seu, eu vou te ajudar você a conseguir. Nunca se leva em consideração um caráter aprovado, uma transformação verdadeira, porque por mais que a igreja ela esteja suscetível a receber sermãos entre os seus membros, a Bíblia, irmãos, ela por inúmeras vezes, principalmente o apóstolo Paulo, quando se escreve Timóteo, quando escreve as cartas pastorais, você vai ver que ele diz para que se tome muito cuidado com certas atitudes dentro da igreja, até mesmo no levantar de homens, para que possam fazer parte de ofícios, que possam fazer o seu trabalho diaconal, o seu trabalho pastoral, é alertado sobre várias questões. Paulo ele fala muito isso nas suas cartas pastorais. Fala sobre essas questões. E sempre, irmãos, quando é falado de atitudes que homens devem ter para fazer parte de posições dentro da igreja, de ter ofícios e cargos, sempre é mencionado, irmãos, que sejam entre todas as denominações que esse homem deve ter, umas que na verdade seria mais evidente, é que todos sejam cheios do Espírito de Deus. Quando for levantado aqui, porque nós passamos da lição passada, o pastor ele falou sobre o trabalho diaconal, sobre o ofício diaconal, né, que estava lá no capítulo de número 6. E quando nós vemos que se é levantado os diáconos, o que é dito, irmãos, sobre cada um desses homens? Uma das coisas, a principal que eu diria, que sejam homens cheios do Espírito de Deus. Essa é a conduta correta. Tópico C. Quando o lobo vem para o convívio das ovelhas, oculta suas intenções. Jesus avisou de lobos vorazes, se disfarçam de ovelhas para devorá-las. Mateus 7,15. E em Atos 20, 29, Paulo mostra a sua preocupação, temendo que depois da sua partida, lobos vorazes adentrassem o rebanho e destruíssem as ovelhas. A epístola de Pedro trata do assunto, e Simão era um exemplo de um lobo. Sua fé estava centrada nos milagres. Tinha uma visão materialista de Deus e deu extremada ênfase à experiência. Então, irmãos, para poder resumir sobre a suposta conversão de Simão, você vê que a porta de entrada do Evangelho, o atrativo, não foi a pregação da cruz, não foi a mensagem de arrependimento, não foi a conversão da alma de Pedro. O que foi atrativo para Simão foi que ele viu os milagres, que ele viu, quem sabe, curas, sinais. Mas a pregação da cruz, ela se tornou segundo, terceiro, quarto plano nessa expectativa dele que ele tinha com o Evangelho. Isso se torna muito evidente, irmãos, nos dias de hoje. E podemos ver igrejas afluírem pessoas que correm atrás de cura, que correm atrás de sinais, que correm atrás de profecias. E por isso que nós, como é dito lá por um dos pastores aí, nunca a igreja cresceu tanto, mas também nunca a igreja foi tão ignorante com relação à palavra de Deus. O crescimento, a expansão numérica da igreja, ela deve acontecer, Atos dos Apóstolos,
você vai ver que decorrer de Atos dos Apóstolos sempre tem um crescimento, tanto numérico, mas espiritual. Você começa pela conversão lá da pregação de Pedro, depois passa a Samaria, Judéia, vai aos confins da terra. A igreja vai se expandindo, sim. Isso é natural, tem que acontecer, numérico. Mas também que tem que ter um crescimento espiritual agregado a isso, que senão nós vamos ter um monte de Simão dentro da igreja e não ter conversões verdadeiras. E, irmãos, em contrapartida, assim, para a gente fazer uma similaridade, tem a conversão do eunuco. Que irmãos, olhando a descrição do eunuco, eu vejo um homem muito fervoroso com relação à palavra de Deus. Não sei se os irmãos conseguem ver, somente lendo, o quanto que era o ânimo desse eunuco com relação à palavra de Deus. Um homem de uma nação que não era uma nação, a nação de Israel. Ele veio lá da Etiópia, eunuco que servia a sua rainha, mas ele tinha o prazer, mesmo convertido ao judaísmo, de subir a Jerusalém, adorar a Deus em Jerusalém. E quando o anjo fala para Felipe, para ele partir aos lados onde o eunuco está, encostar próximo à carruagem onde ele se encontra, você vê que ele não está de bobeira. O que acontece com o eunuco é que ele está meditando na palavra. A conversão do eunuco, ela se deu ao contrário da expectativa que se mantinha dos sinais, porque a porta de entrada do evangelho para o eunuco não foi porque ele foi curado, e eu não estou dizendo contra isso, porque ele recebeu uma bênção. A porta de entrada para o eunuco foi o interesse na palavra de Deus. Foi, irmãos, ele ter o prazer nas coisas de Deus. Vamos fazer uma leitura aqui. Verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Você vai ver, irmãos, que o eunuco, não é descrito em Atos dos Apóstolos qual a sua experiência com o judaísmo, mas o que é evidente é que ele tinha zelo de sair do seu país para poder subir a Jerusalém e adorar a Deus. Mas o que deixa, irmãos, uma das coisas que se torna mais evidente é o prazer que ele tem pela lei de Deus, de meditar nas coisas de Deus, de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Eu não sei se o eunuco recebeu um milagre. Eu não sei se o eunuco, quando ele veio para a igreja, alguém levantou e lançou-lhe uma profecia, uma promessa. Eu não sei se lhe lançaram uma promessa de que sua família ou a sua vida seria próspera, ou que ele em breve receberia uma bênção na mão. O que é evidente é que ele era zeloso pela lei de Deus. O que se torna evidente na vida do eunuco é que ele tinha o prazer em meditar na palavra de Deus. Então a porta de entrada do evangelho para o eunuco não era nenhum tipo de motivação que pudesse ser, irmãos, levada a experiências sobrenaturais, miraculosas.
o que na verdade aconteceu com a conversão do eunuco, que levou ele a se apegar à palavra de Deus. O mesmo Filipe que batizara Simão, o falso cristão, em Samaria, protagoniza o feliz episódio da conversão e batismo do eunuco, cujo nome não foi registrado pelo escritor de Atos. Quem era o eunuco? Vamos lá. Era alto oficial da Etiópia e desfrutava da absoluta confiança da rainha daquele país. Você vê que ele era superintendente da rainha e tinha total confiança dela. Mesmo, irmãos, não sendo convertido ao cristianismo, você vai ver que ele era um homem que tinha caráter. Era convertido ao judaísmo. Estava voltando a Jerusalém, onde fora adorar ao Senhor. Viajava sozinho e esforçava-se para entender as Escrituras. Seu coração estava aberto para Deus. E não vira os sinais que Deus operara por meio do evangelista Filipe. O eunuco, ele não chegou a ver Filipe levantando o defunto. Ele não viu Filipe, irmãos, levantando paralítico ou expelindo espíritos imundos. A maneira que Filipe chegou ao eunuco foi: você compreende essa mensagem? E a palavra de Deus vai dizer, a descrição de Atos do Apóstolo fala assim: a partir desse texto que ele leu, começou-lhe a anunciar a Jesus Cristo. A porta de entrada para o eunuco foi a palavra. A porta de entrada para o eunuco, para a sua conversão, foi a pregação da cruz, porque eu tenho certeza que Filipe, ele iniciou pela mensagem de Isaías e foi anunciando até que pudesse manifestar a cruz de Cristo para o eunuco. E você vê, irmãos, ele, no momento que ele recebe, seu coração estava aberto a Deus, ele não vira os sinais que Deus operara por meio do evangelista. Felipe explicou-lhe o texto de Isaías 53, e a mensagem anunciada pelo evangelista teve efeito imediato. O eunuco aceitou Jesus como sendo o Messias e foi batizado. Preste bem atenção. Isso aqui não é descrito na conversão de Simão. A partir do verso 34 do capítulo 8. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou por algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, olha, irmãos, quem tomou atitude? Disse o eunuco: eis aí a água, quem me impede de ser batizado? E aí, irmãos, a resposta de Filipe. Digamos assim que Filipe poderia ter já sua experiência com Simão, já devia estar meio que macaco velho, né, como se diz por aí. Ele teve a sua experiência com Simão, digamos assim, ele fala: Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o teu coração. E aí a resposta do eunuco foi: e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, irmãos, que maravilha da conversão do eunuco. A Bíblia diz, irmãos, que se não for pelo Espírito, ninguém pode declarar tais palavras. Então você vai ver que é verdadeira a conversão do eunuco. E a conversão dele, irmãos, foi simplesmente pela pregação da palavra de Deus. Eu sei que a igreja nos dias de hoje, ela tem papéis fundamentais a desenvolver na sociedade que nós vivemos, tem como ação social ou como outras questões, temos. Irmãos, mas vou dizer para você, por mais que a Bíblia ela declara isso, Tiago principalmente falando que se a nossa fé ela é morta se nós não estendemos a mão a quem nós pregamos, ela se torna morta. Mas ação social nenhuma ganha almas para Jesus.
nenhum tipo de sinal ganha alma para Jesus. O que, irmãos, acontece para a pessoa ser convertida é quando a palavra cai num coração fértil e assim germina, produzindo bons frutos. O que aconteceu com o eunuco é que ele, irmãos, simplesmente ouviu uma mensagem centrada na cruz de Cristo, vinda de Filipe, e isso foi o suficiente para que ele declarasse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, esse foi seguindo o seu caminho. E, irmãos, por isso que eu vejo, irmãos, na conversão do eunuco, uma grande alegria, um coração voltado a Deus. A partir do momento que Filipe já não estava junto com ele, a palavra do Senhor diz que ele seguiu o caminho cheio de júbilo. Ele estava alegre. Irmãos, preste bem atenção. O eunuco, ele era convertido ao judaísmo. Ele subia a Jerusalém e adorava a Deus. Ele estava retornando de Jerusalém no momento que foi surpreendido por Filipe. Filipe lhe anuncia a mensagem que ele está lendo do profeta Isaías. E por mais que o eunuco tinha vivido sua história no judaísmo, por mais que ele tinha subido a Jerusalém a adorar a Deus, a mensagem da cruz foi júbilo para o seu coração. Você vai ver que por mais que ele ouviu as mensagens do judaísmo, por mais que ele ouviu lá, irmãos, os mestres da lei pregando, por mais que ele ouviu as mensagens, o que trouxe alegria ao coração do eunuco foi saber que, irmãos, ele tinha salvação em Cristo. Seguiu pelo caminho jubilando, cheio de júbilo. A alegria, irmãos, do coração está na mensagem da palavra. Não está em saber que amanhã eu vou receber um milagre, ou, irmãos, vou receber algo da parte financeira, ou porque eu vivo um evangelho cheio de sinais, ou que eu vivo experiências, irmãos, que não me trazem, na verdade, nenhum tipo de conversão. Eunuco era esse oficial que foi convertido pela palavra. O escritor aqui da revista ainda diz: destacasse principalmente esses dois fatores da conduta do eunuco. Primeiro, ele tinha interesse pela palavra, e depois a sua fé foi colocada em Jesus Cristo, o Messias prometido. O eunuco teve uma verdadeira conversão, porque justamente ele se apegou à palavra de Deus. Terceiro ponto da lição: que lições aprendemos com a conversão do Simão e de eunuco? Ponto primeiro: mesmo com uma pregação séria e bíblica, pode ocorrer conversões apenas aparentes. Como eu mesmo disse, depende onde a mensagem é onde a semente cai. A mesma mensagem pode ter sido pregada a Simão e ao eunuco, só que da maneira como cada um se apegou à palavra de Deus, fez com que eles tivessem atitudes diferentes. No entanto, o pregador não conseguirá avaliar a autenticidade de uma experiência religiosa, a não ser que os frutos demonstrados após a conversão. Essa lição havia sido ensinada por Jesus lá em Mateus 7, do 15 ao 20. Que tipo de fruto o crente ele tem manifestado? Simão interessou-se pelos milagres e não exatamente pela mensagem que Filipe anunciava. Existe esses dois manifestar do evangelho? Sim, existe o milagre, cremos nos milagres. Tem algumas pessoas não, né? Algumas pessoas aí no meio do povo de Deus não creem, mas cremos que Deus ele pode exercer poder para curar, cremos.
Cremos que Deus pode manifestar a sua vontade de várias formas, cremos. Mas adentrar ao Evangelho não está baseado nisso. Simão se interessou aos milagres e não exatamente pela mensagem que Filipe anunciava. Sua visão de Deus era materialista. Achava que podia comprar o poder divino para fazer milagre. E o perigo da simonia. Muitas pessoas que abraçam a fé veem a instituição religiosa como um instrumento para se aproveitar da boa fé das pessoas. Hoje muitos pregadores anunciam o evangelho de soluções mágicas. Dos púlpitos, do rádio e da televisão, procedem a mais inescrupulosas interpretações de textos bíblicos adaptados a interesses pessoais. Tais pregadores pedem dinheiro a seus ouvintes, dando a ideia de que podem fazer negócios com Deus. São Simões disfarçados de cristãos. Irmãos, e isso, eu diria que, irmãos, grande parte do movimento cristão evangélico do nosso país se baseia nesse tipo de evangelho. Grande parte. De você ouvir, irmãos, que se você não for dizimista, Deus não te abençoa. Se você não fazer a campanha tal, Deus ele não vai abrir as portas. Esse tipo de mensagem, irmãos, é muito pregado nos púlpitos. E o que acontece, irmãos, é que o povo está sendo levado a isso, a esse tipo de experiência com o Evangelho, que não transformou as suas vidas, não mudou o seu caráter, não mudou, continua homens ainda sendo maus pais, maus esposos, mulheres com suas vidas levianas, homens com suas vidas levianas, pessoas sendo filhos rebeldes, com suas condutas diversas, mas estão dentro da igreja, estão acompanhando. E isso se dá, irmãos, justamente pelo atrativo do Evangelho nos dias atuais. É o milagre, é o sinal, é a manifestação do poder. O que se muito tem, irmãos, nas igrejas de hoje é a profecia, é as campanhas, Deus vai mudar sua história, Deus vai transformar a sua vida, e não tem nenhum tipo de mensagem que leve um confronto à pessoa para que ela seja transformada pela palavra. E esse, irmãos, é o perigo que nós vivemos nos dias de hoje. O naufrágio na fé. A igreja é o veículo que o Espírito Santo usa para alcançar os pecadores e trazê-lo à fé. Portanto, nossa responsabilidade é anunciar a verdade. Só Deus é quem poderá julgar as intenções das pessoas e a autenticidade das conversões. Em algumas das suas epístolas, Paulo faz referência a pessoas que naufragaram na fé. Você vê que até mesmo Paulo, poderia ter confiado em alguns temas, ter confiado em Demas, ter confiado em Emineu e Alexandre, na sua caminhada. Mas você vê que Paulo, em suas epístolas, faz referência a pessoas que naufragaram na fé. Mencionou ele, por exemplo, um certo Demas, seu cooperador, lá em Colossenses e outras epístolas. Paulo afirma que Demas o desamparara, tendo amado o presente século, ou seja, estava lá cooperando com Paulo, mas não era convertido. Isso, irmãos, na verdade é uma lição para nós aprendermos. A igreja, ela está suscetível a pessoas que não tenham uma verdadeira conversão e estejam caminhando junto conosco. Mas como Deus é poderoso, irmãos, para poder seguir e caminhar com a igreja, Ele existirá um momento certo onde Deus separará o joio do trigo, e o que nos cabe como igreja é sempre continuar pregando
a mensagem do Evangelho. Amém? Assim agradeço a oportunidade.